Vamos então abrir nossas Bíblias nessa noite. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 31. Eu quero dar o bem-vindo para os visitantes nessa noite, que Deus abençoe. Estou feliz de ver a Luciana, o esposo, welcome, welcome. God bless you. Estou feliz de ver vocês aqui nessa noite, amém? Atos capítulo 4, versículo 31. Atos capítulo 4, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Quem disse glória a Deus pode sentar. Ontem eu tive a oportunidade, depois, creio que mais de 25 anos, falar com um amigo que eu tive também a oportunidade de servir com ele na Marinha. E fazia muito tempo que a gente não se via. E nós começamos a conversar e lembrar do nosso tempo, do tempo em que nós estávamos nas Forças Armadas. E aí conversamos sobre tudo o que a gente passou como soldado no treinamento, no adestramento, tudo que nós sofremos. E por último, meu amigo disse, valeu a pena, foi bom. E logo depois que eu desliguei com ele, eu fiquei meditando na palavra e fiquei pensando em tudo o que eu passei para poder usar o uniforme do Corpo de Fuzileiros Navais. Passamos tantas coisas. E eu lembro que a primeira vez que eu pus aquele uniforme, eu me senti orgulhoso, feliz. E sabe, irmãos, eu fiquei então meditando na palavra que nós, como servos de Deus, somos também alistados para um exército santo, para um exército celestial. E quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós então temos que vestir o uniforme de Jesus. Nós temos que vestir a roupa do combate cristão. Nós temos que honrar esse nome que está sobre nossa vida, chamado Jesus de Nazaré. E às vezes, irmãos, nós passamos tantas dificuldades, tantas provas, tantas lutas. E eu quero dizer, irmãos, que Deus, Ele nos permite passar essas lutas, permite passar essas provas, porque Ele quer nos dar vitória. Vira o seu irmão e diga, Deus quer dar vitória para você. Diga firme, você é um soldado de Cristo, e como soldado você está na guerra, mas a guerra que você está, Jesus já combateu ela e já te garantiu a vitória, aleluia. Mas como soldado, todo soldado precisa ter um armamento. Eu lembro que nós ali aprendemos a mexer com todo tipo de armamento. Mas como servo de Deus, Deus também põe algumas armas à sua disposição para você poder vencer os ataques do inimigo, para você vencer essa batalha. Sabe, irmãos, nós aceitamos Jesus como Salvador, e eu quero dizer que quando você aceita Jesus, Jesus não te deixa sozinho nesse mundo tenebroso. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, Jesus está sempre ao teu lado, mas Jesus também te dá condições para vencer o inimigo.
Às vezes ficamos preocupados com as ondas de problemas, com a violência deste mundo. Satanás, ele tem um arsenal muito poderoso, muito forte, com muitas armas. E o inimigo usa essas armas que a Bíblia chama de dardos inflamados. Armas que vêm para ferir a tua vida, armas que vêm para enfraquecer a tua fé, armas que vêm para roubar a tua esperança. São os dardos do diabo. Mas eu quero dizer, irmãos, que quando ele também levanta, ele não levanta somente para destruir, ele levanta para aniquilar, ele levanta para tirar você de combate, ele levanta para tirar você de ação e destruir você totalmente. Por isso, Deus nos dá armas para lutar contra o inimigo, porque nós estamos numa guerra nesse mundo, e para enfrentar esse mundo, Deus nos dá 3 armas. E eu quero dizer nessa noite, que quando você lê o livro de Efésios capítulo 6, você vai ver que existe ali as armas que Deus nos dá para vencer o diabo. E aqui, irmãos, nós estamos vendo que para vencer esse mundo, temos que tomar posse das armas de Deus. Vire para o seu irmão e diga: tome posse das armas de Deus. Você é um soldado. Se você fica sem arma, o inimigo vem e te destrói. Mas se você está armado até os dentes, diga para o seu irmão: eu estou armado até os dentes. Aí a coisa é diferente, porque Deus nos dá 3 armas. A primeira arma que Deus nos dá é a oração. A Bíblia diz aqui neste versículo que nós lemos, que tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam, e veio sobre eles o Espírito Santo, e eles foram cheios do Espírito Santo. Mas por que isso aconteceu? Porque eles oravam. Sabe, irmãos, Pedro foi um homem que andou com Jesus. Pedro viu os milagres de Jesus. Pedro viu tudo que Jesus fazia. E é interessante que quando Pedro fazia uma coisa errada, Jesus chamava ele de Simão. Simão significa vara. Os irmãos sabem o que é uma vara? Uma vara de bambu. Quando o vento vem, a vara vai lá embaixo e volta. Ela não sai do chão, mas ela vai lá e volta. E Pedro era assim, ora estava lá em cima, ora estava lá embaixo. Então Jesus chamava ele de Simão. Mas quando Pedro, ele fazia algo interessante, ele movia de fé, Jesus chamava ele de Pedro, porque Pedro significa pedra. Mas Pedro, irmãos, ele era instável. Ele ora estava lá, ora estava aqui. Mas um dia veio o poder do Espírito Santo sobre Pedro. E Pedro foi cheio do Espírito Santo. E aquele Pedro que negou Jesus, um dia chega diante de uma multidão inteira, e cheio do poder do Espírito Santo, Pedro pregou a palavra, e mais de 3.000 almas foram salvas. Mas por que aconteceu isso? Porque Pedro foi cheio do Espírito Santo. E sabe, irmãos, quando nós estamos nesse mundo, Deus quer encher você do Espírito Santo. Deus quer fazer você ser cheio do Espírito Santo. E quando você é cheio do Espírito Santo, onde você passa, onde você vai, o milagre acontece na tua vida e na vida daqueles que estão do teu lado. Aleluia. A oração é a arma que Deus põe na nossa mão. Tudo é possível quando você ora, porque a oração é uma arma poderosa. Vire para o seu irmão e diga: a oração é uma arma poderosa. É uma arma poderosa para destruir as fortalezas do inimigo. E essa arma está ao alcance da igreja, aleluia.
A igreja que ora vence. A igreja que ora pisa no diabo. A igreja que ora tem poder. A igreja que ora tem vitória. A igreja que ora vê a glória de Deus. Aleluia. Oh, Shemandarabashuri cantarebes. Aleluia. Deus nos deu a alma da oração. Essa ferramenta é importante na nossa vida. Porque através dessa ferramenta, a gente consegue recursos para tornar possível na nossa vida as coisas que são impossíveis. Sabe, irmãos, a oração ela é tão poderosa que quando você ora, o coração de Deus é tocado. Deus gosta do crente que ora. Vira para o seu irmão e diga: Deus gosta do crente que ora. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabe o que significa isso, irmãos? Quando você começa a orar, a oração faz você ter fé. A oração faz você sentir a presença de Deus. A oração faz você viver um mundo sobrenatural. E quando você ora, aleluia, Deus começa a operar o milagre na tua vida. Sabe, irmãos, o inimigo não gosta que o crente ore. O inimigo não gosta que a igreja ore. Por quê? Porque o inimigo sabe que a igreja que ora é uma igreja que é revestida de poder. E ele não tem como fazer arruaça no meio da igreja. Vira o seu irmão e diga assim: você ora, o inimigo não brinca com você, aleluia. O inimigo pode resistir a um crente cheio de diploma de teologia? Pode. Claro que pode. O inimigo pode resistir a um crente que fale várias línguas. O inimigo pode resistir um homem, uma mulher que seja cheio do dinheiro, de fama. Mas o diabo não resiste um crente que ora. O diabo foge quando ele vê um crente que está com o joelho no chão, um crente que tem compromisso com Deus e põe a sua vida na oração, aleluia. Vira para o seu irmão e diga: você tem que orar, irmão, aleluia. Daniel era um homem que ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Era um homem que tinha uma vida de oração. E eu digo, quando você ora, o inimigo vai também fazer tudo para impedir você que ore. Vira o seu irmão e diga: o diabo vai fazer tudo para você não orar. Mas não pare de orar, continue orando, aleluia. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você ora, você aprende que o diabo tem uma fraqueza e a fraqueza dele é a tua resistência. Quando você resiste em oração, mesmo não vendo o que você precisa, mesmo não tendo o que você necessita, quando você ora, você começa a ver o impossível. O Espírito Santo vai te dando força e o diabo foge de você. Ele foge daqueles que resistem à oração. Está presente na oração, está diante de Deus orando. O diabo corre. Meu seu irmão, diga: o diabo corre. Daniel era um homem que orava. E sabe o que aconteceu com Daniel, irmãos? 120 invejosos levantaram contra ele. 120 invejosos. Imagina, irmãos, 120 invejosos. Você diz: eu estou sendo perseguido. O meu colega de trabalho está me perseguindo. O meu vizinho está me perseguindo. O meu irmão está me perseguindo. O meu pai está me perseguindo. A minha mãe está me perseguindo. Mas a Bíblia diz que 120 invejosos estavam perseguindo Daniel. Sabe, irmãos, eu acho tão engraçado o Salmo 91. Quando a Bíblia diz assim: 1000 cairão ao teu lado.
Ui, é muita gente, Senhor. Deus está dizendo que 1000 cairão ao teu lado. É muita gente. Vira para o seu irmão e diga, é muita gente. 1000 cairão ao teu lado. Aí Deus não para. E ele diz, e 10.000 à tua direita. Que isso, Senhor? 1000 já é muito. 10.000 então é insuportável. 1000 cairão ao teu lado. Vão levantar 1000 problemas contra você. E vão levantar mais 10.000 do outro lado. Mas a Bíblia também diz que eles cairão do teu lado. Mas tu não serás atingido. Somente olharás e verás a recompensa daqueles que se levantam contra você. Vira o seu irmão e diga, você não será atingido. Daniel orou. E o inimigo queria fazer Daniel parar de orar. Sabe o que aconteceu, irmãos? Aqueles 120 homens procuraram tudo que foi maneira de fazer Daniel parar de orar e não conseguiram. Então eles foram até o rei. Satanás pôs uma ideia na cabeça deles. Satanás, como quer fazer você parar de orar, ele põe ideias ruins na sua cabeça. Vira para o seu irmão e diga, cuidado com as ideias do diabo. Ele chegou e pôs uma ideiazinha na cabeça daqueles 120. Eles pensaram, como é que nós vamos parar esse homem? Como é que nós vamos fazer esse homem parar de orar? Aí foram até o rei e disseram, rei, nós temos uma proposta. Durante um mês, decrete uma ordem para que todos os que orem a qualquer Deus seja jogado na cova dos leões. Olha como o diabo é astuto. Vira o seu irmão e diga, o diabo é astuto. Aponta para o chão e diz, você é astuto. Não, você tem que falar com força. Fala com força com o diabo, você é astuto. Não fale com o diabo como se você estivesse falando com a sua esposa. Muito embora tem gente que fala com a esposa como se estivesse falando com o diabo. Não é verdade, irmão? Tem gente que fala com o esposo como se estivesse falando com o diabo. Não. Você tem que falar com o diabo com autoridade. Aponta para o chão e diz, diabo, você é astuto. Mas o meu Deus, ele é perfeito, aleluia. O diabo é astuto. O diabo botou a ideiazinha na cabeça dele. Vai lá, fala com o rei, que com certeza o rei vai assinar a lei e Daniel não vai poder orar. Olha que bobagem. Onde lei humana impede crente orar, irmãos? Se a lei do inferno não impede, quanto mais lei humana. Porque quando nós oramos, não existe nada que detenha o poder da oração na nossa vida. E essa é a nossa arma, a oração, aleluia. Chegaram para o rei e disseram para o rei, rei, então só assina esse decreto. E o rei pegou e assinou. Só que Daniel era amigo do rei. O rei conhecia Daniel. O rei sabia que Daniel era um homem íntegro, que tinha a vida dele com Deus. E o rei ficou triste. E aí o rei chegou para Daniel e disse, Daniel, eu assinei um edito e eu não posso voltar. Pegaram Daniel orando. E disseram, está vendo, rei? Daniel estava orando. Agora ele tem que ir para a cova dos leões, porque ele estava orando. E o rei triste chegou para Daniel e disse, Daniel, eu assinei o edito e não posso mudar de opinião. Mas o teu Deus, Daniel, é o meu Deus e vai te livrar dos leões. Aleluia. Sabe, irmãos, quando a gente ora, você já entra no campo da batalha, sabendo que você é vitorioso. Aleluia!
O rei sabia que Daniel iria vencer, aleluia. Ele disse, Deus vai te livrar, Daniel. E é verdade, irmãos, quando nós oramos, Deus nos dá livramento, aleluia. Quando nós oramos, Deus faz coisas grandes acontecerem, aleluia. Eu lembro que um tempo atrás, eu recebi uma mensagem que uma moça no Peru, ela estava trancada numa casa. Ela ia ser assassinada dentro daquela casa. E eles não estavam conseguindo resgatar aquela moça. E a família dela disse, pastor, ora pela minha filha. Ela está presa e vai ser assassinada. E sabe o que aconteceu, irmãos? Começamos a orar daqui dos Estados Unidos, aleluia. E oramos, Senhor, manda um anjo, porque tu mandou um anjo onde Pedro estava preso, e o anjo foi onde Pedro estava e libertou Pedro, e tu pode também mandar um anjo onde está essa moça, e essa moça será livre, aleluia. E louvado seja o Senhor, irmãos. Eu sempre digo, a oração vai onde a tua perna não pode ir. O teu joelho vai aonde a perna não pode ir. Se você quiser ir longe, dobra o teu joelho. O joelho vai fazer você ir bem longe onde você precisa, aleluia. E louvado seja o Senhor, irmãos. Aquela moça, eles conseguiram localizar aquela moça. A polícia chegou no cativeiro onde estava aquela moça. E quando eles iam matar aquela moça, a polícia chegou. E aquela moça foi solta, foi livre. Mas eu digo, irmãos, não foi o homem, foi o exército de Deus em resposta à oração. Porque quando nós oramos, Deus move o céu e a terra em nosso favor. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Aleluia! Vira o seu irmão e diga, a hora que Deus vai mandar os anjos trabalharem. Glória a Deus, aleluia. Como estão sentindo a presença de Deus aqui hoje, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. O rei disse para Daniel, Daniel, Deus vai te livrar dos leões. Sabe o que aconteceu, irmãos? Daniel foi jogado na cova. Às vezes nós somos jogados na cova do problema. E ao invés de orar, começamos a murmurar. Começamos a dizer, Senhor, porque eu estou nesse problema? Senhor, porque eu estou nessa situação? Senhor, tu me abandonou. Senhor, o que é que eu vou fazer da minha vida? Senhor, eu não posso fazer nada. Estou me sentindo sozinho e fraco. Às vezes você é jogado na cova e você pensa que Deus te abandonou. E ao invés de orar, o homem começa a murmurar. Vira o seu irmão e diga, murmuração é pecado. Israel viu Deus fazer tantos milagres. Mas quando chegaram na frente do Mar Vermelho, começaram a murmurar. E murmuraram o tempo todo. E por causa da murmuração, andaram 40 anos no deserto. Vira o seu irmão e diga, não murmura não, senão tu vai andar 40 anos também. Não murmura não, senão tua bênção não vai chegar. Não murmura não, senão a porta vai ser fechada. E seu irmão diga, não murmura não, irmão. Catuca o teu irmão e diz, não murmura, irmão. Grita no ouvido dele, não murmura. Murmuração não mexe com Deus. Você quer ver Deus levantar do trono e agir com poder na situação da tua vida? Ora e não murmura. Abre a tua boca e começa a orar, aleluia. Você vai ver como Deus vai fazer algo grande por você, aleluia. A Bíblia diz, clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando você ora, Deus faz coisas grandes por você. Aponta para o chão de novo e diz, Satanás, Deus vai fazer coisa grande para mim. Diga, Deus vai fazer coisa grande para mim. Aleluia, vamos fazer glória a Deus. Deus vai fazer coisa grande. Daniel foi jogado na cova dos leões. E o que aconteceu, irmãos?
A Bíblia diz que Daniel orou. Daniel ficou orando, aleluia. Daniel ficou clamando dentro da cova dos leões, cercado por leões famintos. Quantos de vocês já foram cercados por leões aqui? Eu creio que ninguém. Imagina você cercado por leão faminto. E você sabe o que o leão mais gosta? Comer carne. Amém? O leão gosta de carne, irmão. E aqueles leões estavam famintos. Quando jogaram Daniel na cova dos leões, os leões, creio que pensaram assim: hoje vamos ter carne para comer. Amém? Hoje vamos comer carne. Carne judia. Vamos comer Daniel hoje. Vamos comer até os ossos. Os leões estavam com fome, irmãos. E jogaram Daniel ali. Mas quando Daniel caiu no meio dos leões, os leões chegaram perto. E quando começaram a sentir algo, os leões sentiram, foi a presença de Deus, aleluia. E sabe o que aconteceu? Daniel começou a orar a Deus, aleluia. Daniel começou a orar a Deus. E quando nós oramos, Deus faz coisas grandes, aleluia. Os leões tiveram que jejuar naquela noite. Imagina você com fome e ter que jejuar. Você vendo a comida na tua frente e ter que fazer jejum. Jejum é isso, irmão. Você está vendo a comida na tua frente. Está vendo aquele peixe com coco na tua frente. Está vendo aquele assado na tua frente. Mas você tem que jejuar. Viu seu irmão? Diga, jejua, irmão. Jejum é isso, é você vencer você mesmo. E Deus disse para os leões: olha, hoje vocês vão jejuar, porque vocês vão me ajudar nessa campanha. Vocês vão jejuar, porque eu vou fazer milagre. E os leões tiveram que jejuar naquela noite. Ali vendo a carne, tiveram que jejuar. E Daniel passou a noite orando, passando a mão no pelo dos leões. E no dia seguinte, diz a Bíblia que o rei foi triste, pensando que só ia ver osso lá dentro. E quando o rei chegou na porta da cova, o rei chamou Daniel com a voz triste. E Daniel disse: rei, eu estou aqui com os leões, eu estou vivo. Aleluia! E o rei se alegrou, tirou Daniel da cova dos leões. Mas Deus é fiel. Viu, seu irmão? Diga, Deus é fiel. E Deus é justo. Viu, seu irmão? Deus é justo. Sabe o que Deus fez? Deus é tão bom que Deus viu que aqueles leões passaram a noite com fome. Deus viu que aqueles leões foram obedientes. Mas no dia seguinte, Deus preparou comida farta para os leões. Os 120 invejosos foram jogados na cova. E os leões disseram: glória! Deus mandou comida do céu. Esse é Deus. E os leões comeram e se fartaram, porque a oração do justo tem poder. Aleluia! Viu, seu irmão? Diga, Deus envia socorro do céu. Deus não ia deixar os leões com fome, não. Deus mandou comida farta. Olha, os leões iam comer um homem, mas como obedeceram, comeram 120. Oh, Deus maravilhoso. Vamos quase glorificar o Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. É esse Deus provedor. A Bíblia diz que Ele é Jeová Jireh, aleluia. Ele é Deus provedor. Ele é o Deus que provê, aleluia. Deus não deixa ninguém com fome. Viu, seu irmão? Deus não deixa ninguém com fome. E Deus mandou 120. Comida farta para os leões, aleluia. E sabe o que aconteceu, irmãos? Quando você ora, Deus muda tudo. O rei chegou e disse: a partir de hoje eu assino uma lei que todos devem tremer
e estremecer diante do Deus de Daniel, porque só Ele faz maravilhas. Aleluia! Só nosso Deus faz maravilhas quando você ora. Aleluia! Quantos estão crendo no milagre nessa noite? Começa a orar ao Senhor. Aleluia! Começa a moldar a tua vida na oração. Aleluia! Começa a abrir a boca e Deus vai abençoar você. Aleluia! Josué orou e o sol parou. Estevão orou, aleluia, e viu o céu aberto. Elias orou e fogo desceu, aleluia. E se você ora, o milagre vai acontecer também, aleluia. Quando nós oramos, nós sentimos a glória de Deus cercando a nossa vida. Vire seu irmão, diga, você tem que amar a oração. Hoje em dia estão fazendo tanta coisa para chamar a atenção do povo. Estão fazendo shows, eventos, cantores, não sei o que, não sei o que lá, para atrair o povo. Mas eu quero dizer que enquanto o povo não orar, não vai ver milagre. O que Deus quer é que a igreja seja movida através da oração. Porque quando a igreja ora, o milagre acontece. Aleluia. Hoje quase ninguém quer orar, irmãos. Você já viu que tem gente que passa horas e horas na frente de um computador na internet? Outros passam horas e horas fazendo tantas coisas. Mas quando chega na hora de orar, Jesus, muito obrigado, amém. Você chega na tua casa e você faz igual Ezequias. Você faz igual Ezequias, ora deitado. Eu estou tão cansado que eu vou orar deitado. E começa a orar e quando acorda, não sabe nem onde parou na oração. O diabo quer que você esteja dormindo. Jesus chamou os discípulos para orar e sabe o que eles estavam fazendo? Dormindo. O diabo quer que você durma, porque enquanto você dorme, ele começa a trabalhar contra a tua vida. Por isso que nós temos que orar. Vira o seu irmão e diga, ora, irmão. Ah, pastor, não consigo orar mais do que 5 minutos. Que vergonha. Quantos anos tu tem de crente? Eu tenho 20 anos. E só ora 5 minutos? Ah, pastor, estou orando mais um pouquinho, estou orando 5 minutos e meio todo dia. Irmão, você tem que orar. Tem gente que já está pregando para eles assim, não importa, você não precisa orar não. Não é o tempo de oração que faz a diferença, é você orar com fé. Conversa fiada do diabo. Vira o seu irmão e diz que essa conversa do diabo. Se você consegue ficar 3 horas na frente de um computador, você pode ficar 3 horas de oração também. E se a igreja orasse, irmãos, o diabo ia andar de joelho. A igreja de Atos, essa igreja que nós lemos aqui, eles estavam orando. E eles estavam orando e Deus tremeu o alicerce onde eles estavam. E não foi a primeira vez, irmão. Deus sempre estremece a terra quando nós oramos. E o seu irmão diga, a hora que tu vai ver o poder de Deus manifestar. A hora que tu vai ver o poder manifestar, irmão. Eles estavam orando. A igreja orava, irmãos. E a Bíblia diz que o alicerce tremeu. Paulo também estava com Silas. E eles glorificaram a Deus, louvaram o Senhor. E os alicerces tremeram também. E quando você ora, irmãos, algo vai ruir na tua frente. Quando você ora, uma muralha vai rebentar, uma muralha vai ser rachada, uma muralha vai cair por terra, seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade. Quando você ora, Deus joga a dificuldade no chão. Aleluia! Diz seu irmão, diga, ora, irmão, que Deus vai te dar vitória. Tem gente que não gosta de orar. Tem gente que... Teve uma irmã que falou para mim assim, pastor, o senhor conhece o crente 6 horas? Eu falei, crente 6 horas? Eu falei, pastor. É aquele crente que só fica assim, 6 horas por mim.
Vocês oram por mim? Isso que é crente, vocês oram? É sim. E é verdade, irmão, tem gente que só sabe pedir oração. Ora por mim. É bom, irmãos, o pastor orar pela igreja. E o pastor tem que orar pela igreja. O pastor tem que viver uma vida de oração pela igreja. Mas engraçado que enquanto o pastor está orando, passando a noite orando, passando fome lá, fazendo jejum em prol da igreja, a igreja está dormindo, ou a igreja está fazendo tudo que é outra coisa, e o pastor orando pela igreja. Não, irmão, Deus quer que você ore. A oração é uma arma que você tem que ter. Você precisa ter experiência com a oração. Você precisa ter intimidade com a oração. O pastor falou aqui que Ana orou. Ana tinha uma dificuldade, irmãos. Ana não podia ter filhos. E naquele tempo era vergonhoso para uma mulher não ter filho. Hoje em dia tem pessoas que sentem isso, irmão. Hoje em dia tem mulheres que sentem vergonha por não ter filho. E naquele tempo, Ana estava sendo humilhada porque não podia ter filho. Mas sabe o que Ana fez? Ela foi para o templo orar. Eu digo, se o diabo está te incomodando, se o diabo está te perturbando, se o diabo está tirando a tua paz, responda com oração, aleluia, porque a oração de um justo pode em seus efeitos. E Ana foi orar, irmãos. E o profeta chegou para ela, o sacerdote chegou para ela e disse, você está embriagada, mulher. Você está só batendo com essa boca aqui no templo, você está embriagada. Ela disse, não estou embriagada, mas eu derramo a minha alma perante o Senhor. Oração é isso, é você derramar a tua alma diante de Deus. Tem muita gente que pensa que oração é algo assim, algo copiado. Eu tenho uma raiva, irmãos, eu tenho raiva. Às vezes me mandam mensagem por e-mail, e a mensagem é assim, olha aqui, talvez você já tenha recebido. Você tem que fazer essa oração, Senhor, não sei o que, não sei o que lá, e se você não fizer essa oração e não passar para 20 pessoas, vai vir maldição na tua vida. Isso é macumba. Oração não é nada copiado não, irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, isso não é oração não. Oração é aquilo que sai da tua alma. Você não precisa falar bonito para orar. Você não precisa fazer universidade para orar. Você não precisa fazer uma escola superior para orar. Porque a oração é algo que sai do teu coração. É isso que Deus está interessado. É você derramar sua alma diante de Deus. É você chegar diante de Deus e colocar para Ele da forma mais simples a tua necessidade. E esse Deus, Ele contempla a oração simples e Ele responde com fogo poderoso do céu. Bicho, irmão, diga, oração é isso, irmão. Eu tenho que falar palavras bonitas para orar. Eu tenho que falar palavra difícil para orar. Jesus disse que não será por isso. Não é pelo muito falar que você será ouvido. A oração é aquilo que sai da tua alma. Ana derramava a alma dela perante o Senhor. E sabe o que o Senhor fez? Deu um filho a Ana chamado Samuel. Aleluia. Deus vai te dar a bênção se você derramar a alma perante Ele. Aponta para o chão de novo e fala, Satanás, eu não vou parar de orar. Não, você está falando, já falei, fala com autoridade. Eu não vou parar de orar. Eu vou orar até Deus me dar vitória. E quando Deus me der vitória, eu vou orar mais ainda. A oração pode em seus efeitos, irmãos. A Bíblia diz que Elias era como nós. Era fraco, tinha altos e baixos, mas Elias orou
E durante 3 anos e meio não choveu. Imagina, irmão, você orar e não chover. Imagina. Elias era como você e eu. E Elias orou e Deus moveu o tempo. Você pode orar e Deus vai mover o tempo também. Aleluia. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um culto no interior. E não tinha carro, não tinha ônibus. A gente tinha que andar 2 horas até chegar no lugar. Imagina, 2 horas. E nós fizemos o culto, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E nós fizemos o culto naquele dia. E naquele dia Deus operou com poder. Quando acabou o culto, nós começamos a voltar. Era um grupo grande de irmãos voltando, 2 horas andando. E no começo da caminhada, irmãos, o tempo fechou. Ninguém estava preparado para a chuva. E lá, quando chove, irmãos, a rua vira um rio. Vira rio. Não dá para andar. E todos nós sabíamos disso. E quando nós estávamos voltando, o tempo foi fechando, começou a dar trovão. Para quem não sabe o que é trovão, em espanhol é truenos. Amém? Começou a fazer barulho no céu. E aí eu lembrei, porque o líder, irmãos, ele tem que lembrar das coisas de Deus na hora da necessidade e dizer à igreja, igreja, o mesmo Deus que operou no passado vai operar agora também. E eu cheguei para os irmãos e falei, irmãos, a Bíblia diz que Elias era como nós, e ele orou e não choveu. E nós vamos orar, e Deus não vai deixar chover. E nós começamos a orar, irmãos. Andamos 2 horas orando e não choveu. Quando eu cheguei na minha casa, que eu abri a porta, entrei e agradeci, começou a chover, aleluia. Deus, ele move o tempo em teu favor quando você ora. Hoje em dia os homens querem conseguir coisas com rebelião, com passeata, com tanta coisa. Mas eu quero dizer, se a igreja ora, Deus faz o impossível na terra. Aleluia! Um monte de pastor aí começaram a fazer tipo uma desobediência civil, uma rebelião contra uma lei que seria aprovada. Mas eu quero dizer, irmãos, que se a igreja ora, Deus muda todas as coisas. Eu, ao invés de ir lá para a rua, ficar com uma placa dizendo abaixo, abaixo, eu não vou fazer isso. Pelo contrário, eu vou abaixar meu joelho no chão e vou orar. Senhor, muda as coisas. E Deus muda, aleluia. E seu irmão diga, ora, irmão. Ora, irmão. Fala com fé, ora, irmão. Temos que orar. Elias orou e não choveu. Mas quando você ora, Deus faz um milagre. A segunda arma que Deus nos dá depois da oração é a unção do Espírito Santo. Isso, irmão, diga, você tem que ter unção do Espírito Santo. Irmão, tem muita gente pensando que unção do Espírito Santo é bagunça. Eu assisti, irmãos, um vídeo que me mandaram chamado Os Crentes no Metrô de São Paulo. Eu fiquei horrorizado com o que eu vi. Os crentes no metrô de São Paulo. Os crentes dizendo que estavam cheios de poder, fazendo uma gritaria dentro do metrô, se jogando no chão, pulando, falando em língua, e os ímpios tudo vendo. E eles dizendo, estamos cheios de poder. Eu fiquei horrorizado, sabe por quê, irmãos? Porque isso não é poder de Deus coisa nenhuma. Isso é pouca vergonha. Isso é coisa de gente que não conhece a palavra. Isso é coisa de gente que não sabe quem é Deus. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, Deus faz milagre na terra. Deus cura, Deus liberta, Deus salva o pecador e Deus aviva a sua obra, aleluia.
Essas bagunças não é unção. Irmão, a coisa está tão feia que o povo está no meio da rua e fazendo bagunça e dizendo que é poder de Deus. Isso não é poder de Deus, não. Pedro foi um homem cheio do poder. A Bíblia diz que havia um coxo, um homem coxo na frente do templo, e Pedro e João estavam indo a orar. E quando eles estavam subindo a escada, eles viram aquele homem na porta do templo, pedindo esmola. E diz a Bíblia que ele pediu aos discípulos esmola, os apóstolos esmola. E eles disseram, Pedro botou a mão no bolso e disse, não tem dinheiro aqui hoje não. João, tu tem alguma coisa aí? Também não tenho não. E o moço estava lá com as mãos estendidas, me dá uma esmola, por favor. Você sabe o que é poder do Espírito Santo? Poder do Espírito Santo é isso. Pedro disse, olha, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E a Bíblia diz que o homem levantou, aleluia. Isso é poder de Deus, aleluia. É algo que vai estremecer o coração do homem, aleluia. E quando Pedro e João foram presos, eles tiveram que soltar Pedro. Eles disseram, não, a gente não pode prender esse homem, porque o que eles fizeram, nós estamos vendo um homem que era coxo aqui dentro, pulando, soltando, louvando o Senhor, nós não podemos prender esses homens, deixa esses homens ir embora. Porque quando você é cheio da unção do Espírito Santo, Deus, por onde você passa, Ele faz milagre e o nome de Jesus é glorificado. Eu tenho alguns vídeos no YouTube pregando, e eu fiquei vendo lá, engraçado, um vídeo desse, uma pouca vergonha dessa. Pouca vergonha, porque é pouco. Vira para o seu irmão e diga, é pouca vergonha. Aquele escárnio. O povo dizendo que é poder, poder nada, irmão. Poder é paralítico levantar. Poder é cego ver. Poder é um pecador aceitar Jesus chorando e ter a vida transformada pelo poder do Evangelho. Isso é poder, aleluia. Irmão, o Evangelho é poder de Deus. E eu creio nesse poder, aleluia. A gente prega o Evangelho e Deus manifesta poder através do Evangelho. E Deus quer que a igreja viva com o poder do Evangelho esta unção gloriosa. Engraçado que uma vez Paulo estava gemendo. Paulo estava, ai, e Silas chegou para ele e falou assim, apóstolo Paulo, por que o senhor está gemendo? E Paulo, ai. E Silas chegou, Paulo, por que o senhor está gemendo? Diz para mim por que o senhor está gemendo e dizendo ai. E Paulo, ai. E Silas, fala, homem, por que tu está dizendo ai? É tonteira? Não. Ai. É dor de cabeça? Não. Ai. É enxaqueca? Não. Ai. É bico de papagaio? Não. Ai. É calo seco? Não. Ai. É dengue? Não. Ai. Apóstolo Paulo, por que o senhor está gemendo? Fala. E Paulo, ai. Apóstolo Paulo, o senhor está sentindo alguma coisa, fraqueza? Não. Ai. Então por que o senhor está dizendo ai? E ele disse, ai de mim se não pregar o Evangelho. Quando o Evangelho está na nossa vida, nós sentimos a necessidade, nós sentimos a dor pelas almas. E o que esse povo anda fazendo por aí, esses escândalos, esses escárnios, isso não significa sentir amor pelas almas. Jesus nunca fez espetáculo nenhum, irmãos. Jesus sempre falou com poder, aleluia. Jesus foi tão cheio de poder em suas palavras,
Porque a Bíblia diz que ninguém nunca falou como ele, aleluia. E quando ele morreu na cruz, o soldado olhou e disse: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Quando nós somos cheios do poder de Deus, o mundo reconhece o poder de Deus na nossa vida. Aqueles que prenderam Pedro disseram: solta esse homem, porque Deus age através da vida deles. Eu sou 100% contra essa bagunça que o povo faz por aí, irmão, dizendo que é poder de Deus. Ainda são presos. Depois diz: nós fomos presos porque estávamos pregando a palavra. Conversa, foi preso porque estava de pouca vergonha. E lugar de sem vergonha é na cadeia mesmo. Viu, seu irmão? Diga: lugar de sem vergonha é na cadeia. Pastor, mas os irmãos estavam falando em língua, fazendo aquela gritaria. Eu sempre digo: lata vazia faz barulho. Faz ou não faz? Agora enche d'água para ver se faz barulho. Água significa o Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo, você não vai fazer barulho não. Você vai estremecer o mundo com o poder de Deus, aleluia. E o que o senhor me diz, pastor? Quando a Bíblia diz: tocai as buzinas em Sião e perturbai todos os povos da terra. O que o senhor me diz disso, pastor de Narte? Nós temos que perturbar mesmo, perturbar o vizinho, perturbar dentro do trem, perturbar na barca, perturbar no trabalho, porque a Bíblia diz que a gente tem que perturbar. Ô Jesus, eu não sei se eu oro para Jesus converter ou se expulsar o espírito da burrice. Esse perturbar, irmão, não significa que você sai perturbando todo mundo, não. Existe a lei do silêncio. E ela tem que ser cumprida. As pessoas precisam dormir, acordar cedo. Não, mas a Bíblia manda a gente perturbar. Eu vou chegar às 3 horas da manhã e vou começar a falar um monte de língua estranha e Jesus vai salvar as almas. Vai salvar nada, tu vai preso, rapaz. Esse perturbar, quando a gente fala de Jesus, o mundo se incomoda. Se incomoda ou não? A Bíblia diz que a gente tem que falar mesmo, é insistir, é pregar, é anunciar. A pessoa vai se perturbar, mas porque está ouvindo a verdade. Mas chega a hora que ela aceita Jesus. Eu não sei se o Jô Soares vai assistir isso, mas eu vou dizer uma coisa para o Jô Soares. Eu sei que alguém vai mostrar para ele. O Jô Soares recebe um monte de gente no programa dele, e fica zombando da palavra, fica rindo da palavra, fica fazendo piada com a palavra. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Jô Soares: antes que você morra, Jesus vai salvar a tua alma, e você, com essa boca que fala tanta coisa errada, vai glorificar o nome do Senhor, aleluia. Porque eu sei que Jesus morreu na cruz por você, e Ele te ama, aleluia. Você pensa que Jesus se preocupa do Jô Soares estar fazendo isso? Que nada. Jesus não se preocupa não, irmãos. Paulo era igual ao Jô Soares. Vocês vão saber que Paulo era igual ao Jô Soares. Era. Paulo não gostava de crente. Paulo não gostava de Jesus. Paulo perseguia a igreja. E todo mundo tinha medo de Paulo. De Saulo. Era Saulo. Mas um dia, quando Saulo apanhou uma carta e saiu com toda a ira, com todo o ódio para perseguir a igreja, o próprio Jesus se apareceu, se manifestou na frente de Paulo e disse: Saulo, por que me persegues? E Saulo viu aquela glória, caiu do cavalo e quando se levantou como um vaso escolhido, como o maior pregador da palavra que esse mundo já viu até hoje, aleluia. Pastor, mas os crentes estão dando mau testemunho e Jô Soares está rindo. Não tem problema. Se não tem ninguém para ganhar aquela alma, o próprio Jesus se manifesta e Jô Soares aceita como Salvador, aleluia. Esse é meu recado para você, meu amigo. Quando nós
temos essa arma chamada a unção do Espírito, Satanás não tem como nos vencer. Viu, seu irmão? Diga, tem a unção do Espírito sobre a tua vida. Você sente a unção de Deus. Louva o Senhor nessa noite. Glória a Deus. A unção de Deus está aqui, aleluia. Onde a unção de Deus chega, o mal tem que sair. Vira para o seu irmão e diga, o mal sai, aleluia. É isso que é crente ungido. Você fala e o povo estremece por causa do poder da palavra. Os irmãos sabem que John Wesley foi um homem tão cheio do Espírito Santo, que na Inglaterra, quando alguém chegava e ia num bar pedir bebida, o dono do bar dizia, aqui não se serve mais bebida alcoólatra. E perguntavam por quê? E ele dizia, porque John Wesley passou por aqui, aleluia. Isso é unção, irmão. Quando o homem é cheio da unção, onde ele chega, tudo é transformado, aleluia. E seu irmão, diga, seja cheio da unção. Você não precisa fazer gritaria, não. Você não precisa fazer bagunça no metrô de São Paulo, não. Basta você ser cheio da unção de Deus, aleluia. Ser cheio da unção. Irmão, Eliseu era cheio dessa unção. Eliseu pediu a Elias porção dobrada. E ele recebeu porção dobrada. O homem era tão cheio da unção, irmão, que um dia ele estava passando na beira de um rio. E tinha um rapaz cortando uma árvore. E o machado escapuliu da mão dele e caiu no rio, afundou. Imagina, o machado caiu e afundou. E o moço estava lá, ai. O machado era emprestado. O machado não era meu, peguei emprestado. E o sujeito que eu emprestei é aquele que é chato. Aquele que diz, me devolve, viu? Não esquece não. Porque tem gente que pega emprestado e não devolve não, né, irmão? Eu lembro que eu emprestei um livro a um irmão. Vai fazer 30 anos que ele não me devolveu esse livro. Eu estou esperando. Uma hora ele vai me devolver. Tem gente que esquece. Foi o problema daquele moço. Pegou emprestado. E ele estava lá, eu não sei nadar, não sei mergulhar. E o machado caiu no fundo do rio. Como é que eu vou fazer agora? Eliseu vinha passando na hora. Irmão, quem é cheio de Deus sempre passa na hora. Quantos podem dizer aleluia? Eu estou com uma dor de cabeça. Você está passando na hora, bota a mão, expulsa a dor de cabeça. O diabo está levantando na minha casa. Você passa, o demônio é expulso. Porque é isso que acontece com quem é cheio do Espírito. Onde ele passa, Deus opera. E o seu irmão diga, você vai passar e Deus vai operar, irmão. Glória a Deus, que nós podemos dizer aleluia. Pensou você andando no Times Square e o povo tudo caindo para lá, para cá e aceitando Jesus? É isso que acontece, irmão. Quando você é cheio do Espírito Santo, milagre acontece. Vira para o seu irmão e diga, seja cheio do Espírito Santo. Anda cheio de autoridade de Deus. Jesus andava e o milagre acontecia. Quantos podem dizer aleluia? Se glória foi para quem? Foi para o time do Fluminense? Não. Tem que ser para Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória. Aqui dentro da igreja pode fazer barulho, irmão. Amém? Palmas para Jesus. Aleluia. Eliseu vinha passando na hora. E Eliseu chegou e falou, o que aconteceu aqui? Que alvoroço é esse? Alvoroço? Eu estava cortando a árvore com o machado emprestado. E o machado caiu. E como é que eu faço agora? Não faz. Mas como? Espera aí. Como era o nome do machado, você sabe? Não sei. Eu acho que o dono dele chamava ele de Zé. Zé? É, Zé. Então, espera aí. Ô Zé, vem aqui para cima. Pera, você está falando com quem? Com o machado? Estou falando com o machado, estou falando com o Zé, não. Porque o Zé já veio para cima há muito tempo, né, irmão Zé? Estou falando com o machado. Machado, vem para fora, vem, sobe.
sobe, sobe. E o homem ficou olhando assim. O velho tá, além de careca, ele tá louco. Chamando o machado para subir. Sabe, irmão, vamos pensar que você tá louco. Porque você está dizendo que Jesus vai curar. Porque você está dizendo que Jesus vai libertar. Porque você está dizendo que Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Estão dizendo que você é louco. Mas não se importa não. Deus vai fazer o milagre. Com a esposa, aleluia. Eu fui visitar, irmãos, uma moça que estava praticamente morta. E quando eu cheguei no hospital, ela toda entubada, inchada. Eu virei para a mãe dela e falei assim: Jesus vai curar ela e vai levantar ela. Tinha um irmão lá, não sei se ele era ímpio, o que ele era aquilo, se era ateu. Ele virou para mim e falou assim: pastor, não fala bobagem. Minha irmã está morta. Minha irmã não pode ser curada. Ela acabou, ela está morta, ela está vegetando. Eu falei para ela assim: Jesus vai curar. E eu sei que ela está ouvindo. E não vai ser por tua causa que Jesus não vai curar. Jesus vai curar ela. E ele disse para mim assim: irmão, maravilhoso, o bom de tudo é quando alguém duvida de você. Viu, seu irmão, diga: deixa duvidar. Deixa duvidar. É melhor ainda quando duvida. Ah, o quê? Estou duvidando que você vai conseguir isso. Ih, aí pula de alegria. Porque Deus só quer que o sujeito duvide. Amém, irmão? Vira o seu amigo, o seu irmão, e diga: Deus só quer que duvide. Muita gente duvidou quando eu falei lá na igreja: Deus vai fazer um milagre. Ah, a igreja com pouca gente destruída, furacão acabou com tudo. Muita gente duvidou. E eu fiquei feliz porque muita gente duvidou mesmo. Tanto é que nós estamos nessa nova igreja, aleluia. Com os pais, glória a Deus, aleluia. Viu, seu irmão, diga: olha, deixa duvidar. Deixa achar que você está maluco. Eu falei para aquele moço: olha, não importa o que você está falando, porque não sou eu que vou fazer milagre. Quem vai fazer milagre é Jesus. E ele disse: eu duvido que a minha irmã levanta disso. Glória a Deus, irmãos. 3 dias depois ela estava de pé e curada. Quantos podem dizer glória a Deus? E quando eu fui visitar ela, ela sentadinha lá comendo, alegre, já esperando para ter alta, o irmão dela chegou. Quando ele chegou, eu disse: e aí, compadre, você duvidou, não foi? O que você diz agora? Ele disse: é verdade, Deus é poderoso. Oh, glória, aleluia! Quantos podem dizer glória a Deus, aleluia? Deixa duvidar. Ah, pastor, tem um monte de gente duvidando de mim. Glória a Deus, irmão. Teve uma senhora que disse para mim assim: eu duvido você conseguiu grincar nesse país. Irmão, eu precisava só daquela palavra. Eu precisava só daquilo. Louvado seja o Senhor, hoje eu tenho um grincar nesse país. E eu encontrei ela lá em New Jersey. E eu cheguei para ela e não falei nem nada. Só tirei o grincar e mostrei. Quando ela olhou, ela falou: perdão por eu ter duvidado. Irmão, o diabo tem que pedir mesmo, rastejar e saber que Deus faz milagre. Machado vem. Tá louco? Machado vem aqui na minha mão, na mãozinha, rápido. E a Bíblia diz que o machado flutuou, aleluia. Isso é unção de Deus. Viu, seu irmão, de que isso é unção de Deus? Eliseu era cheio da unção. Chegou numa casa, e quando ele chegou lá, tinha uma viúva. Ia ter que vender os filhos para pagar a dívida. E Eliseu falou assim: vem cá, você tem alguma coisa aí? Ela disse: eu tenho um pouco de azeite aqui. Então pega um monte de vasilha. Pega um monte de vasilha. Toda vasilha que você tiver aí, pega. E ela foi pegando as vasilhas. E o azeite ia sendo multiplicado nas vasilhas. E quanto mais vasilha ela trazia, mais azeite tinha. Mais azeite tinha. E a Bíblia diz que quando terminaram as vasilhas, parou o azeite.
Você quer ver Deus operar na sua vida, igreja? Deixa o Senhor encher tua vida com azeite. Amém? Quantos fazer glória a Deus? Quantos fazer aleluia? Viu o seu irmão dizer, dá aleluia, irmão. Grita no ouvido dele, aleluia! Essa é a arma que você precisa, unção de Deus. Eita, homem cheio da unção era Eliseu, irmão. O homem foi tão cheio da unção, que depois que ele morreu, ele já estava no osso seco. Uns homens estavam indo fazer um sepultamento, e quando eles estavam indo levando o defunto, viram os inimigos vindo. A Bíblia diz que eles largaram o defunto. Engraçado, quando eu escuto essa história, tem gente que diz assim, se fulano morreu, eu morro junto com ele. Conversa, irmão. Eu estava num enterro, lá no Brasil, tinha chovido. Os irmãos sabem que lá no Brasil cava um buraco, fica todo mundo em volta do buraco lá, né? E aí a filha do moço estava, não, eu quero ir com meu pai. Eu quero ir, o povo, não vá. Não, pelo amor de Deus, não vá, já morreu. Eu quero ir, eu vou. Ela escorregou, caiu lá. Quando ela caiu, ela disse, pelo amor de Deus, tá brincando, me tira daqui. Eu não quero ir coisa nenhuma. Irmão, não teve quem no Rio naquele enterro. Que enterro de crente termina em alegria, viu? Aleluia. Vamos fazer glória a Deus. Eu fui fazer o velório do meu tio. E eu comecei a pregar no velório dele. Irmão, eu não consigo pregar em velório sem dar glória, eu não consigo. E eu lembro que nesse dia tinha um padre lá dentro também, fazendo lá aquelas coisas dele, a missa dele lá. E quando eu comecei a pregar sobre aquele grande dia. Porque quando eu prego num velório, irmão, eu esqueço o morto. O morto já morreu, acabou. Eu vou pregar para quem está vivo e falar da gloriosa esperança que nós estamos sofrendo nesse mundo, mas haverá um dia que a trombeta irá soar no céu e nós subiremos com ele. Essa é a nossa alegria. Aleluia! E eu estava pregando lá, o povo dando glória no enterro, irmão. Eu vi a hora meu tio também começar a dar glória lá dentro do caixão. E o seu irmão diga, Deus manifesta a glória dele. Pois eles estavam indo enterrar lá, tudo chorando. Quando viram o inimigo, já morreu, solta esse camarada para lá, vamos fugir daqui porque a gente está vivo. E correram, largaram o defunto, jogaram o defunto, e o defunto caiu em cima da sepultura aberta, onde estava Eliseu morto, seco, osso seco, mas o homem era tão cheio da unção de Deus, que os ossos dele ainda queimavam com esse fogo, e quando o defunto bateu em cima, o defunto levantou e disse, ei, espera por mim que eu também estou indo atrás. Isso é poder de Deus, vamos fazer glória a Deus, aleluia. Deus manifesta poder, aleluia. Vamos fazer aleluia. Poder de Deus. Viu, seu irmão? Isso é poder de Deus. Eliseu cheio da unção, irmão. Você tem que ser cheio da unção do Espírito Santo. Porque quando você tem essa arma, na hora que o diabo levanta, você puxa e atira e ele cai por terra. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, aleluia. Vira o seu irmão e diga, se fortaleça com a unção do Espírito Santo, porque a unção é a força para a nossa vida. Vira o seu irmão e diga, eu tenho essa arma. A última arma que você tem que ter a oração, você tem que ter a unção, e você tem que ter o poder da palavra. Vê seu irmão diz, você tem que ter o poder da palavra. Você tem que ter o poder da palavra. A palavra é a arma poderosa. A palavra é viva. A palavra é eficaz. E ela é eficaz nos seus propósitos e nos seus efeitos. Vê seu irmão diga, é eficaz a palavra. A palavra, ela nos ensina a lutar.
ela nos ensina a defender, ela nos ensina a vencer. Pela palavra somos livres, pela palavra somos limpos, pela palavra somos alimentados e pela palavra recebemos vitória. Deuteronômio capítulo 28, versículo 2 diz: e sobre todas essas coisas, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. A palavra diz isso. E quando você se arma da palavra, por mais que o diabo diga que você não vai vencer, a palavra diz que essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Isso, irmão, diga, minha bênção está chegando, irmão. Eu não preciso correr atrás da bênção, não. A bênção é que corre atrás de mim, aleluia. Eu não sei como é que a bênção faz para correr, porque ela é gorda. Deus é santo. Vire para o seu irmão e diga, Deus é santo. A bênção é gorda. Vire para o seu irmão e diga, Deus vai dar uma bênção gorda para você. Toneladas de bênção. Já viu um gordo correndo? Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha uma namorada bem gorda. Eu era magrinho, irmão, quando eu era criança. E a minha primeira namorada foi uma gorda. Ela era gorda, gorda, mas gorda. E um dia eu cheguei na escola, ela veio correndo, Dinate! E veio, pum, em cima de mim. Eu estou vivo hoje por milagre. Ela caiu em cima de mim mesmo, irmão. Eu não sei nem quantos levantaram ela. E eu estou vivo por milagre. Deus dá livramento para a gente, dá ou não dá? E eu fico pensando, a bênção é gorda, imagina a bênção. Espera, irmão. Mas ela te alcança. A Bíblia diz que essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando você toma posse da palavra, Deus manda a bênção correr atrás de você, aleluia. Você não corre atrás da bênção, ela que corre atrás de você. Eu estou correndo e a bênção atrás de mim, aleluia. Mas ela me alcança. A palavra de Deus é uma arma, aleluia. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Palavra é a arma, é a lâmpada para a nossa vida, irmãos. Quando você tem essa arma, basta você dizer, vai-te Satanás, e ele tem que ir, porque ele não resiste o poder da palavra. Da boca do crente tem que sair a palavra, e a palavra é a nossa vitória. Mas a Bíblia diz que o verbo se fez carne, a palavra, e habitou entre nós a palavra. Jesus é a palavra. Quando você tem essa palavra, Satanás não resiste, porque quem tem essa palavra é mais do que vitorioso. Glória a Deus. Viu, seu irmão? Diga, por isso que eu sento do teu lado, tu tem a palavra. Sabe, irmãos, quando alguém aceita Jesus, ele recebe o poder da palavra, e a palavra traz alegria, a palavra traz libertação, a palavra traz vida. Por isso que é bom você vir à igreja ouvir a palavra, porque a palavra, ela aumenta a tua fé. Você escuta o pastor falando, Jesus vai fazer o milagre que tu precisa, e quando você crê, a palavra se manifesta na tua vida. Quantos entraram hoje aqui precisando de milagre? Levanta a mão para o céu que tu vai sair daqui com o teu milagre, aleluia. Essa é a palavra. Deus vai fazer milagre. Viu, seu irmão? Diga, Deus vai fazer milagre. Esse lado aponta para esse lado e diz, Deus vai fazer milagre por vocês. Esse diz para esse, Deus também vai fazer por vocês. Aponta para o chão agora e diz, Satanás, Deus vai fazer milagre na minha vida. E está escrito que a bênção vai me seguir e vai me alcançar. Como servos de Deus, nós temos que ter a palavra.
A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais. Irmão, a gente não vence esse mundo com armas carnais. Imagina se você tivesse que usar a arma para vencer o mundo. Não ia ter mais ninguém no mundo, irmão. Amém? Mas as nossas armas não são carnais. Tem crente que é brigão. Vira para o seu irmão e diz, tem crente que é brigão. Se alguém pisa no pé dele, ele já quer usar a língua de los muecos. Os irmãos sabem o que é a língua de los muecos? É a língua universal. É a língua do supapo, do soco. Não, irmãos. Nós temos o poder da palavra. E a Bíblia diz que a palavra, ela é a arma contra os sofismas, contra as mentiras do diabo. O diabo vem com mentira, dizendo que não vai dar certo. E a palavra diz que eu vou prosperar na terra que o Senhor me plantou. Aleluia! Isso é onde Deus vai te prosperar, irmão. Mas eu estou vendo tanta dificuldade. Para de olhar dificuldade e começa a olhar para o poder da palavra que diz que tudo é possível ao que crê. Aleluia! Deus vai fazer um milagre, viu, irmão? Vamos fazer aleluia. Bota a mão no teu irmão e diz, Deus vai fazer um milagre na tua vida. É o poder da palavra. Deus honra a palavra do servo dele. Ao invés de abrir a boca e reclamar, levanta e fala a palavra. Usa essa arma poderosa, aleluia. Diz, seu irmão, a palavra é poderosa. Jesus venceu com a palavra. Venceu ou não venceu, irmão? Venceu ou não venceu? Ele sempre tinha uma palavra de vida. E se você fala também a palavra, ela vai produzir vida na tua vida. A Bíblia diz que os mundos que você vê, eles existiram por causa do poder da palavra. Quando você começa a usar a tua boca, as coisas começam a acontecer por causa do poder da palavra. Segunda-feira sai para trabalhar, e ao invés de falar assim, segunda-feira, start again, my God. Help me. Monday. Acorda de manhã e diz, Senhor, é segunda-feira. A Bíblia diz que esse dia é o dia que fez o Senhor. Por isso estamos alegres. Oh, glória! Eu estou alegre porque hoje é o dia da minha vitória. Viu, seu irmão, diga, a tua vitória está chegando. Cada minuto que passa, mais se aproxima a minha vitória. E isso o diabo tem que engolir, aleluia. Você não vai vencer. Você não vai conseguir. Eu considero o diabo como uma ave de malagüeiro. E tem crente que é como ave de malagüeiro. Sabe o que é isso, irmão? Na ave de malagüeiro. Urubu. Eu lembro que eu tinha um vizinho. Uma vez eu vi meu vizinho jogando pedra para... Eu falei, por que você está jogando pedra na árvore? Você não está escutando o Ben TV cantando, não? O Ben TV, quando canta em cima da casa da gente, morre um. Isso é uma ave de mau agouro. Coruja. Tem outro também aí. Esse pretinho daqui, o corvo. Tem gente que vê corvo se assusta. Não posso ver um corvo. Pobre do bicho. Mas tem crente que é igual ave de malagüeiro. Chega para você e fala, fulana não conseguiu, você não vai conseguir também não. Eu já estou aqui na América há 30 anos. Já falo inglês. Eu falei para os irmãos, chegou um camarada para mim e falou assim, engraçado, você está tanto tempo aqui e não fala inglês. E eu estou pouco tempo e já falo inglês. Eu falei, é porque eu ainda não aprendi a falar português. Ave de malagüeiro. Não desiste disso aí, porque isso vai dar certo, não.
Está repreendido. A palavra de Deus diz que eu sou mais do que vitorioso. Tudo vai dar certo na minha vida e as bênçãos vão me alcançar, porque está escrito na palavra. Isso, irmão, diga, toma posse da palavra. Bota a mão no nome do teu irmão e fala assim, irmão, toma posse da palavra. Começa a falar, fala mesmo que o milagre vai acontecer. Pastor, mas se eu falar o povo vai pôr olho grande. Deixa pôr olho grande, deixa pôr olho gordo, deixa pôr olho pequeno, deixa pôr olho magro, deixa pôr olho azul, deixa pôr qualquer olho. O que importa é que Deus vai te abençoar e acabou. Fala para o seu irmão, Deus vai te abençoar, irmão. Não posso falar não. Só vou falar depois que Deus me der, porque vão botar olho grande em cima. Eu quero é mais que põe olho grande em cima. Eles têm que olhar eu falando, Deus vai me abençoar. E depois eles vão ter que dizer, não é que Deus abençoa ele mesmo, rapaz? Essa semana eu coloquei uma mensagem dizendo assim, não tema. Eu fico pensando nas coisas, né, irmão? Aí você, não tema a inveja e nem o invejoso. A inveja é a fraqueza daqueles que não conseguem ter o que precisa. E o invejoso é aquele que nunca está satisfeito com o que tem. Para que ter medo de inveja? A Bíblia diz que eu sou abençoado. E eu sou abençoado. Vive seu irmão, eu sou abençoado, irmão. Olha por mim aí que eu estou num espírito de miséria terrível. Olha, eu não tenho dinheiro para pagar meu aluguel. Olha, irmão, falta só o violino tocando aquela música. Que espírito de coitadice. Eu não preciso nada disso. Eu sou abençoado. E eu quero ser mais abençoado ainda. E olha como é que aquela irmã se veste bem. Problema, vai se vestir melhor ainda. Agora eu vou andar todo rasgado porque o povo tem olho grande em mim. Eu vou andar por aí num carro velho, num carro... Igual antigo, eu tinha uma Kombi, irmão. Que a Kombi era uma bênção. Eu comprei a Kombi para levar os irmãos dentro. E quando acabava o culto, os irmãos que por lado de fora levavam a Kombi empurrando. Eu falei, não, isso chega, acabou, carro velho fora, em nome de Jesus. Vai embora tudo em nome de Jesus. Eu sou abençoado. E Deus me abençoou. Isso, irmão, diga, você é abençoado, irmão. Aponta para o teu irmão e diz, tu é abençoado. Tu é abençoado. Isso, irmão, eu sou abençoado, irmão. Onde eu ponho a minha mão, eu sou abençoado. Bota a mão no teu bolso, então, para tu ser abençoado aí, bota. Diz assim, bolso, você é abençoado, bolso. Bota a mão no bolso. Ah, pastor, não tem bolsa, não. Então bota a mão na tua bolsa. Bota a mão aí, abençoa. Se você não tem, começa a abençoar a tua vida. Eu sou abençoado. Sou abençoado. Você começa a ser abençoado, irmão. Porque isso é o poder da palavra. Então Deus nos dá essas armas para lutar. A primeira oração, a segunda unção e a terceira é o poder da palavra. Com essas três armas você vence. Com essas três armas a batalha está garantida, a vitória, porque a palavra nos garante. Quantos podem dizer glória a Deus? Vive seu irmão, diga, você vai ser abençoado. Palma para Jesus, aleluia. Quando tudo está bem, é fácil cantar. Quando nada me falta, é fácil adorar. O celeiro está cheio, é fácil ficar animado. É muito
muito fácil amar quando a gente é amado. Mas é preciso aprender que nem tudo é bonança. Vem a hora da dor e a desesperança. Vem a ingratidão, vem o desamor. Mas até nessas horas, adore ao Senhor. Se tudo está difícil, adore ao Senhor. Mesmo no sacrifício, dai a Ele louvor. Se você for capaz de adorar, a prova vai passar. O louvor lá nos céus e até cadeias também podem quebrar. Mesmo na dor, Jó adorou, Paulo e Silas deram louvor. A terra tremeu, a prisão se abriu, a cadeia se quebrou. Davi cantava, o rei se alegrava. O mal não resiste o louvor. Mas é preciso aprender que nem tudo é bonança. Vem a hora da dor e a desesperança. Vem a ingratidão, vem o desamor. Mas até nessas horas, adore ao Senhor. Se tudo está difícil, adore ao Senhor. Mesmo no sacrifício, dai a Ele louvor. Se você for capaz de adorar, a prova vai passar. O louvor lá nos céus e até cadeias também podem quebrar. Mesmo na dor, Jó adorou, Paulo e Silas deram louvor. A terra tremeu, a prisão se abriu, a cadeia se quebrou. Davi cantava, o rei se alegrava. O mal não resiste o louvor. Não importa o tamanho da tua prova, meu irmão, apenas louve, adore e Deus entrará em tua defesa, porque você é como menina dos seus olhos. Adore a Ele. Adore ao Senhor, mesmo no sacrifício, dai a Ele louvor. Se você for capaz de adorar, a prova vai passar. O louvor lá nos céus e até cadeias também podem quebrar. Mesmo na dor, Jó adorou, Paulo e Silas deram louvor. A terra tremeu, a prisão se abriu, a cadeia se quebrou. Davi cantava, o rei se alegrava. O mal não resiste o louvor. O mal não resiste o louvor. Nunca pare de adorar.